Você sabia que o Sunderland tem a mesma quantidade de títulos ingleses que o Chelsea? Parece loucura, mas não é. Então nesse vídeo a gente vai ver times que você não fazia ideia que já ganharam o campeonato inglês. Times que hoje são fracos, mas já conquistaram um título nacional. Mas antes, a gente tem que entender um pouco da mudança gigante que o campeonato sofreu nos anos 90, virando a Premier League que todo mundo acompanha e conhece hoje. O que aconteceu, resumindo bastante, foi que em 1992 os principais clubes ingleses romperam com a chamada Football League, que era a organizadora do torneio desde o século XIX. É como se os clubes da Série A do Brasileirão rompessem com a CBF, criando um campeonato próprio. Aí a primeira divisão virou a Premier League, e a partir daí o campeonato inglês ganhou muita visibilidade e equilíbrio por parte dos times, que recebiam muito mais dinheiro por conta dos direitos televisivos. E claro, contratando estrelas do mundo inteiro. E lá no passado, você sabe qual foi o primeiro campeão inglês da história? Arsenal, Liverpool ou Manchester United? Nenhum deles. E sim o Preston North End, que ganhou logo um bicampeonato nos anos de 1889 e 1890. Faz tempo. E esse primeiro título ainda foi de forma invicta, com 18 vitórias e 4 empates em 22 jogos. Eles eram tão feras que o artilheiro e o vice-artilheiro eram do Preston, o inglês John Goodall e Jimmy Ross da Escócia. Já o segundo título do Preston foi um pouco abaixo, tendo 4 derrotas, mas se sagraram campeões de novo e mostraram que eram o melhor time do mundo na época. Mas a última vez que o Preston jogou a primeira divisão foi há muito tempo, em 1961, onde acabou caindo e engatou numa sequência de rebaixamentos que chegou até a 4ª divisão. Desde então eles tentam se reerguer e a melhor temporada foi em 2018, quando terminaram a 2ª divisão no mísero 7º lugar. E ainda estão na segundona. Mas beleza, anos depois, já na era Premier League, o time acostumado a jogar a segundona foi o campeão em cima dos poderosos Big Six, o Leicester em 2016. Mano, o Leicester anos antes, 2009, chegou até a jogar a 3ª divisão, mas depois voltaram pra Elite e fizeram um negócio surpreendente demais. Depois de terminarem na 14ª posição em 2015, o técnico italiano Claudio Ranieri comandou Kanté, Schmeichel, Mahrez e Vardy para uma conquista inédita que chocou o mundo inteiro. Com uma campanha quase perfeita de 23 vitórias e só 3 derrotas, o time se sagrou campeão com 2 rodadas de antecedência, terminando com incríveis 81 pontos, 10 a mais que o segundo colocado. O Vardy ainda foi o vice-artilheiro com 24 gols, junto do Agüero do City. Aí depois da campanha, eles até tiveram boas temporadas, quase se classificando para Champions. Em 2021 até ganharam a Copa da Inglaterra, mas hoje na Premier fazem uma campanha mediana, tentando fugir do rebaixamento. E um time que hoje está sobrevivendo na Liga Inglesa é o ex-gigante Nottingham Forest, que ganhou o campeonato inglês lá na temporada de 1978-79. E como a gente viu no penúltimo vídeo, o primeiro e único título inglês do Nottingham veio logo depois de uma temporada que eles conseguiram acesso para a primeira divisão. E por ser um time que sempre alternava nas séries A e B, a expectativa para essa temporada 78-79 era só de ficar na divisão de elite. Mas o time comandado pelo técnico Brian Clough fez história. Eles tinham como um dos grandes craques o goleiro da seleção inglesa Peter Shilton, o mesmo que levaria o famoso gol La Mano de Deus do Maradona em 86. Com ele na campanha, o Nottingham levou só 24 gols em 42 jogos, teve 25 vitórias e só 3 derrotas. Mas não ficou por aí. Nos 2 anos seguintes, o Nottingham conquistou simplesmente o bi da Liga dos Campeões. Toda vez que eu vejo isso, ainda me impressiona. Eles têm 2 do título que o Arsenal, o PSG, City, etc. não tem. Imagina. Mas hoje, disputando a primeira divisão pela primeira vez em mais de 20 anos, o Nottingham, com os brasileiros Scarpa e Renan Lodge, também luta para não cair. E depois do título do Nottingham, outro time de meio de tabela hoje também conquistou o campeonato inglês, o Aston Villa. No vídeo que eu fiz dos gigantes da Europa que decaíram, o Aston Villa podia ser mencionado, porque no ano de 1982 eles conquistaram a Champions derrotando o Bayern na final. Sim, o Bayern. E na Inglaterra, o Aston Villa já levou a taça incríveis 7 vezes, mas 6 dessas foram só até os anos 1910. Já a última foi mais recente, digamos assim, em 1981, com o técnico Ron Saunders, artilheiro Peter Witt e Gary Shaw. O Aston Villa terminou a liga com 26 vitórias em 42 jogos e levou sua 7ª taça. Imagina, os caras foram muito campeões, velho. Mas depois disso, nunca mais conquistaram outro título de liga. O mais longe que foram depois disso foi um segundo lugar em 93, além de alguns rebaixamentos. E nesse vídeo, o Aston Villa só não tem mais títulos que o Everton. Cara, eu não ia mencionar o Everton, até porque eles disputam a primeira divisão inglesa há mais de 70 anos. O último rebaixamento foi em 51, mas agora eles estão lutando para não cair. Nunca mais terminaram na parte de cima da tabela. Então o fato deles serem um dos maiores campeões ingleses é algo impressionante. Mano, acredite, o Everton é o 4º maior campeão inglês da história. Levaram incríveis 9 taças, e todas elas em épocas diferentes. A primeira foi em 1891, depois em 1915, 1928, 32, 39, 63, 70 e mais 2 nos anos 80. Sim, mas na Europa deram azar, porque bem nessa época os clubes ingleses tinham sido banidos da Champions por conta da tragédia de Hazel. Depois dos anos 80, o mais longe que o Everton chegou foi um 4º lugar em 2005. Só isso. E outro time que no passado já fez os gigantes tremerem é o Wolverhampton. Sim, o
Wolves também já conquistou o título. E mais, são tricampeões. O primeiro foi em 1954, quando colocaram seu nome na história. Aí 4 anos depois, interrompendo uma sequência de títulos do poderoso United, o Wolves conquistou o bi e logo na sequência o tri. Esses foram de fato anos de ouro dos caras. Muitos jogadores eram da seleção e nessa época também conseguiram 3 vice-campeonato, além de ganhar as Supercopas da Inglaterra e chegar até as quartas da Champions de 60. Pois é, mas essa época de ouro passou faz tempo e hoje o Wolves luta principalmente para fugir do rebaixamento. E outro que também ganhou um tricampeonato, mas hoje luta para não cair, é o famoso Leeds United. O Leeds joga no estádio Whelan Road e foi fundado em 1919. Para os padrões ingleses isso é novo, tá ligado? Mas mesmo sendo nos times mais novos da lista, os caras fizeram campanhas sólidas e ganharam com certa folga os campeonatos de 69 e 74. Eles eram tão bons que no ano seguinte dessa conquista de 74 chegaram na final da Champions. Só perderam pro Bayern. Além de, claro, ganhar outros títulos como Copa da Inglaterra e lá vai. Mas depois disso, o Leeds enfrentou uma seca gigante de 18 anos. Até que na temporada 91-92 alcançaram a conquista do seu terceiro título. Justamente na última temporada antes da liga se transformar em Premier League e levaram a taça, com o artilheiro sendo o inglês Lee Chapman. Aí no meio da temporada também tinha chegado o Cantona. Aí com seu terceiro título, o Leeds continuou na Elite até 2004, quando caiu e entrou em muitas crises, chegando até a jogar a terceirona. Mas em 2020 voltaram e fizeram uma baita campanha, terminando em sétimo. Só que agora estão se mantendo do jeito que dá, lutando para não cair de volta pra Championship. E se o Leeds já se sagrou campeão da Inglaterra 3 vezes, outro que tu nem imaginava levou 4. O chefe de Wednesday. Sim, esse time é simplesmente tetracampeão inglês, tendo mais títulos que o Tottenham, Leeds e Wolves. Eles têm esse nome por conta da sua fundação ter sido numa quarta-feira, que é o Wednesday em inglês. Sim, muito criativo. E eles que jogam no estádio de Hillsborough já levaram o título 2 vezes em sequência. Ganharam em 1903 e 1904, depois 1929 e 1930. Faz tempo, mas isso é algo que poucos fizeram. E foi justamente no seu último título que mais destruíram, vencendo com folga de 10 pontos pro segundo lugar Derby County. Mas sua última participação na primeira divisão aconteceu faz muito tempo, no ano de 2000, onde acabou sendo rebaixado. Desde então, fica sendo um ioiô entre a Championship, que é a segunda divisão, e a terceirona. Já hoje, esse tetracampeão inglês, que já levou também 3 Copas da Inglaterra, tá na League One, nome dado pra terceira divisão. Decaíram muito. E aquele time que a gente mencionou ali, o Derby County, é um que também tá na terceirona, mas é bicampeão inglês, nos anos de 72 e 75, sim. E o primeiro título do Derby foi emocionante, porque levaram a taça somando só um ponto a mais que o Leeds, o Liverpool e Manchester City, que empataram. Insano. Já a segunda taça veio alguns anos depois, e também foi nessa mesma pegada, onde o Derby teve 53 pontos, 2 a mais que o Ipswich Town e o Liverpool. Aí naquela época, ao invés de uma vitória valer 3 pontos, ela valia 2, então as pontuações eram menores, tá ligado? Mas esse time bicampeão inglês fez sua última participação na Premier League em 2008, quando foi rebaixado de uma forma surpreendente, fazendo a menor pontuação da história da competição. Em 38 jogos, só somaram 11 pontinhos e marcaram 20 gols. Mano, o time inteiro do Derby marcou menos gols que os 3 maiores artilheiros daquela edição. Em 38 partidas, só ganharam uma. Imagina, 11 pontos é muito pouco. Então foram rebaixados com tudo e hoje estão na chamada League One. E se esses times, tirando o Leicester, nunca mais levaram a taça depois que o torneio se modernizou, um chamado Blackburn já ganhou a taça nas duas eras, antiga e moderna. A primeira vez que os caras levaram o título foi lá nos anos 10, em 1912 e 1914. Aí parecia que nunca mais ia levar a taça. Até que 81 anos depois, 95, surpreenderam e dominaram a Inglaterra. Naqueles anos, o time teve uma injeção de dinheiro baita grande, que ainda não era uma prática tão comum, vinda do próprio dono, Jack Walker. Ele começou a se envolver com o clube em 88, mas só em 91 assumiu o controle total e começou a colocar dinheiro. Aí seu primeiro passo foi a contratação do técnico Kenny Dalglish, quando o time ainda estava na Championship. Assim, o Blackburn subiu para a Premier e começou a fazer as principais contratações da época. Os astros Alan Shearer vindo do Southampton e Chris Sutton vindo do Norwich. Com eles, os primeiros anos do Blackburn na Premier foram muito bons. Chegaram até a ser vice 94. Até que na temporada 94-95, o Blackburn jogou demais e se sagrou campeão com 27 vitórias, terminando só um ponto na frente do vice United. Imagina, foi muito acirrado. E o maior artilheiro foi o Alan Shearer, com 34 gols. Cara, olha o tanto de bola na rede. Ele era tão bom que é até hoje o maior artilheiro da história da Premier League. E se tu não sabia que o Blackburn já chegou a ganhar um título inglês, o Ipswich Town então, nem pensar. O Ipswich Town é da cidade de mesmo nome, joga no estádio Portman Road e tá na terceirona inglesa. Hoje é só um clube pequeno. Mas na temporada de 61-62, o time fez bonito e conseguiu conquistar o maior título do país com 24 vitórias. O artilheiro deles fez 33 gols e se consagrou como o maior goleador. E se tu não conhecia o Ipswich, eles ainda tiveram outras eras douradas em 78 com a conquista da FA Cup e em 1981 conquistaram a grande Copa da UEFA, chamada hoje de Europa League. Ganharam a taça pra cima do
do AZ, da Holanda. Quem diria que esses caras tivessem títulos tão importantes? Mas a última participação na Elite foi em 2002, quando acabou rebaixado e nunca mais voltou. E hoje em dia o Ipswich está jogando na League One, mas com boas chances de subir. E outro clube que também tem tal no nome é um que hoje é fraco, mas foi o primeiro na história a conquistar a Inglaterra 3 vezes seguidas: o Huddersfield Town. Esse time que joga no estádio John Smith é pequeno. Pra tu ver, o elenco tem um valor de mercado menor que o do Fortaleza. Mas lá atrás, no ano de 1924, o time se sagrou campeão inglês pela primeira vez. E o mais doido é que o título veio pelo número de vitórias, porque em pontos ficaram empatados com o vice. Já em 1925, o B veio isolado, com 2 pontos de distância do West Brom. Pois é, antigamente os times fortes da Inglaterra eram bem aleatórios. E em 1926, depois de perder o seu técnico, que foi bicampeão com eles, o Huddersfield emplacou mais um título histórico, superando o Arsenal, que era comandado pelo seu ex-treinador. O Huddersfield dominava, mas a última participação deles na Premier foi na temporada 18-19, onde ficou na lanterna fazendo uma campanha horrível de 16 pontos. E até a gravação desse vídeo, o tricampeão inglês está na segunda divisão, na zona de rebaixamento. Complicada a situação. E até aqui a gente viu times que não estão mais na elite inglesa ganhando 2, 3 e até 4 títulos, mas que tá um ex-campeão. Pois é, o Sunderland já alcançou essa marca. Lá atrás, eles foram o terceiro time na história a conquistar a Liga Inglesa. E até 2017, os caras tinham mais títulos que o Chelsea e Manchester City. Pois é, e os primeiros títulos vieram muito no passado. No século XIX, ganharam 2 seguidas em 1892 e 93, com o destaque da primeira conquista sendo um chamado John Campbell, que fez 32 gols em 30 partidas. Aí no ano seguinte, esse cara repetiu a dose e fez 31 gols em 30 jogos. Bela média. E adivinha quem foi o artilheiro do tri do Sunderland? John Campbell de novo. O cara era embaçado, ficou marcado na história do clube. Depois disso, o Sunderland só conseguiu outro título em 1902 e o Penta em 1913. Naquela época destruíam. Pena que ainda não existia a Liga dos Campeões. Imagina se tivesse. Já o Hexa veio depois da, até então, maior seca do time. Só levaram outro em 1936, fazendo o clube ser um gigante do futebol inglês e ficando na lista de maiores campeões até hoje. E a última vez que o Sunderland jogou a Premier foi em 2017, onde acabou ficando na lanterninha e rebaixado pra Championship, onde tá até hoje. É loucura como muitos gigantes da Inglaterra não conseguiram se manter. Se tivessem acompanhado o crescimento do futebol, estariam até hoje disputando lá em cima. Mas além desses clubes que falei, ainda tem outros que também conquistaram a Inglaterra, como o Sheffield United em 1898, o West Brom em 1920, o Burnley em 1921 e 60 e até um chamado Portsmouth. Esse Portsmouth tá sentado na terceira divisão e jogou até a quarta divisão, mas já levou a Inglaterra 2 vezes em 49 e 50. Eram gigantes. E até recentemente, em 2008, esse Portsmouth, de um jeito impressionante, ganhou a Copa da Inglaterra. Sim, o Portsmouth ganhou a FA Cup. Que maluquice. E aí, pra qual time tu torce na Inglaterra? Comenta aí embaixo e dá uma olhada também nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Corre lá. Então, beleza? Valeu e tchau!